Como eu já comentei em outros vídeos, né, eu acho que o Arduino Uno, o R3, né, atualmente não é uma boa opção aí para quem quer trabalhar com microcontrolador, né, é um produto aí que com o tempo foi ficando meio obsoleto, né, ele já não tem mais uma boa relação custo-benefício. Porém, teve um pessoal aí que andou perguntando a respeito de como é que eu faço se eu quero usar um projeto que eu desenvolvi no Arduino e eu quero montar alguma coisa mais minha, uma placa própria, não usando a placa da Arduino, né? Então, lá atrás, em 2013, eu fiz uma palestra a respeito lá no TDC, uma palestra chamada do Arduino, a placa própria, né? Naquela época, nos anos seguintes, eu fiz vários projetos aí, onde eu substituía aí o Arduino por um hardware que eu fiz, certo? E que essencialmente a parte do microcontrolador era um Arduino, somente que ao invés de usar a plaquinha, eu botei o circuito equivalente aqui na placa. Então eu atualizei ligeiramente aí essa apresentação e eu vou repetir ela para vocês aí, para quem estiver interessado em saber como é que você faz para montar uma placa sua que seja compatível aí com o Arduino R3. Então vamos nós falar aí de como passar do Arduino até uma placa própria, né? Essa palestra aqui foi feita com o patrocínio do Garoa Hacker Club. E se vocês acessarem lá o site do Arduino, uma das coisas que vocês vão ver lá escrito é que Arduino é uma plataforma de prototipação. A ideia não é você pegar uma placa Arduino e colocar direto dentro de um projeto. Bem, o que tem, afinal de contas, dentro de um Arduino R3, né? O que tem aí na placa, o que a gente vai precisar, de alguma forma, construir aí para fazer um projeto feito para o Arduino rodar sem o Arduino. A coisa mais importante que ele tem é um microcontrolador, né? As últimas versões aí do Arduino Uno R3, eles usam o ATmega 328P. Versões anteriores usavam o 168, o ATmega 8. Existem as versões aí mais sofisticadas, né? O Arduino Mega, que usa atualmente o ATmega 2560, e tem algumas placas aí que usam outras coisas aí. Todos esses microcontroladores são da linha AVR da Atmel, né? A Atmel hoje faz parte aí da Microchip. O que mais que a gente tem? A gente tem aqui um LED, né? Para fazer o famoso blink, né? Não dá para fazer uma placa sem LED. Ele tem ali um cristal de 16 MHz, né, que é o que vai ser a base para todas as temporizações aí do Arduino. A gente tem também a parte de alimentação, né? A gente tem duas opções de alimentar a placa Arduino. Uma é através desse conector USB, a outra é através desse jack aqui, onde a gente coloca aqui uma tensão externa, né, alguma coisa aí entre uns 7,5 e uns 15 volts, talvez eventualmente um pouco mais. Ele tem aqui um primeiro regulador que vai baixar essa tensão para 5 volts. Ele tem depois um outro regulador, eu acho que é esse cara aqui, que vai baixar dos 5 volts para 3,3, né? A gente tem aqui no cantinho um botão de reset, e a gente tem os conectores, né? Tem os conectores para shield, né? O detalhe é que tem aquele famoso espaçamento que não é múltiplo de 1/10 de polegada, né? Só para complicar a vida da gente. E ele tem aqui o conector chamado ICSP, né? O conector de programação no circuito, que é uma forma de você programar diretamente aqui o microcontrolador. Se a gente não estiver usando para isso, aqui também tem alguns sinais, são os sinais de SPI. A gente pode também usar isso para ligar outras coisas. Por último, a gente tem aqui a interface USB, né? O que acontece é que o microcontrolador, ele tem aqui uma interface serial, né? Uma USART, mas a saída dela está no nível TTL, né? Em 0,5 volts. Isso não é apropriado para a gente ligar no micro. Então, as primeiras versões aí do Uno, elas usavam um chip da FTDI para converter aí de serial para USB. A versão R3, ela usa um outro microcontrolador, um ATmega 8U2, que é um microcontrolador que tem aí uma conexão nativa aí para USB. Então ele pega os dados seriais e vai jogar aqui para USB. Essa é talvez a parte mais complicada na hora que a gente vai querer fazer a nossa plaquinha aí equivalente ao Arduino. Bem, eu não quero usar a placa Arduino no meu projeto. Que alternativas aí que eu tenho? Alternativas mais compactas em particular. Então, dois caras que a gente tem é o Arduino Nano e o Arduino Pro Mini, né? O Arduino Nano é praticamente igual ao
3 em função de funcionalidades, porém é um formato mais compacto. O Pro Mini é uma versão reduzida, que ele não tem principalmente a parte da USB. Ele só vai ter aqui os sinais de comunicação serial no nível TTL aí, né? Ou eventualmente você vai trabalhando com 3,3 volts, vai estar trabalhando aí com 0 e 3,3 volts. Essa foto aqui dá uma ideia de tamanho, né? Então o Uno R3, está aqui o Nano e está aqui o Pro Mini. Eles são realmente mais compactos. Então para alguns projetos aí onde você quer ter uma coisa mais compacta, quer ter uma ligação aí talvez melhor do que usar esses conectores, né? Você pode usar essas placas, soldar fios ou componentes aqui direto nos onde seriam os conectores. Bem, o que a gente precisa para montar um Arduino, né? A primeira coisa, tem que ter uma alimentação, né? Então a gente vai usar aí, por exemplo, um regulador, né? Os mais comuns a ser usado é o 7805, o 78L05. O 7805 vai conseguir gerar até 1 ampere em 5 volts. O 78L05 é limitado a 100 mA. Então a corrente dele é bem mais baixa, porém é um cara mais compacto, né? Esses reguladores todos, eles trabalham aí pegando alguma coisa aí até uns 15 volts, até a partir de uns 7,5, eles conseguem gerar aí os 5 volts. Ao invés do regulador, a gente pode querer usar uma pilha ou bateria, tem que tomar aí um cuidado que para trabalhar aí a 3 volts, a frequência máxima que a gente pode usar, segundo o datasheet, é 10 MHz. Eu já vi placas aí que falam que operam 3 volts a 16, até funciona, mas você está fora da especificação. Se você estiver trabalhando na faixa de 4,5 a 5,5 volts, você pode até subir o clock até 20 MHz, né? Bem, como é que a gente faz esse clock, né? Na placa o que ele usa é um cristal. Além do cristal, você tem que botar mais 2 capacitores, né? Os valores mais comuns aí para a gente usar desse cristal seriam 8, 12, 16 e 20. Lembrando que 16 é o padrão do Arduino. Alternativa um pouquinho mais barata, ao invés do cristal com os capacitores, você usar um ressonador. Você também vai achar ressonador aí de 8, 12, 16 e 20. E tem a última opção, que é você não botar um cristal, não botar nada externo. Ele tem um oscilador interno de 8 MHz, porém ele não é preciso. Você pode ter variações grandes aí dessa frequência, então dependendo da aplicação, isso não é adequado, né? Se você estiver trabalhando uma frequência diferente de 16, tem que tomar cuidado lá de informar isso aí no teu software para gerar as temporizações corretas para o clock que você está usando. Bem, aí vem a questão, né, de como é que eu faço para carregar um programa no meu Arduino, né? Perceba que eu não coloquei ali nada de interface para USB. Então, uma opção é usar uma plaquinha aí, um conversor USB TTL externo. Eu tenho aí um vídeo, né, eu testei vários desses caras, né, vários modelos, uma coisa que você acha com facilidade, né? Isso é interessante quando você não vai usar a comunicação USB no teu projeto final, então você não coloca isso na tua placa, e você tem um ou dois desses que você usa para programar, carregar a carga do software. Depois você carregou o software, você tira e o bicho fica lá sem comunicação USB. Uma lembrança do tempo lá que os micros tinham interface serial, né? Serial que tinha nos micros, ela usava um padrão elétrico diferente, o padrão elétrico RS232. Então, aí existe um chip aí chamado MAX232 que faz a conversão aí entre os níveis TTL e os níveis RS232. Ele precisa apenas ali de 4 capacitores. Ele faz essa magiquinha de multiplicar, digamos assim, a tensão. Ele não gera exatamente a tensão do RS232, que é 12 volts. Ele gera algo mais próximo de 10, mas é o suficiente para a maioria das aplicações. Existia um clone aí do Arduino chamado Severino, né, nacional, onde ele, ao invés de usar o MAX232, ele usava alguns transistores para fazer essa conversão. Uma outra opção que tem é aproveitar um projeto chamado VUSB, né, o USB virtual. O que ele faz é, através de código aqui no microcontrolador, né, no ATmega ou no ATtine, ele vai gerar aí o protocolo USB. Você precisa de hardware, é apenas 4 resistores e mais 2 diodos Zener. Com isso aqui a gente faz a mágica ali de conseguir aí, ao custo de uma pequena quantidade aí de software, você consegue fazer isso. Existem 2 projetos aí baseados nisso, um chamado Metaboard, o outro é o Bootload HID. O
esses dois aí oferecem modos diferentes aí de você fazer a carga do sketch. O Metaboard ele vai se apresentar lá como uma USB especial. No caso do Bootloader HID, ele se apresenta como se fosse um dispositivo de interface humana, como se fosse uma espécie assim, de um teclado. Não é bem um teclado, porque ele vai estar recebendo dado também, além de mandar. Mas com esse cara aqui você não precisa de nenhum driver especial, precisa de um programa que saiba falar direitinho com ele, mas é uma opção que você tem aí, ao invés de usar o bootloader normal do Arduino, onde a carga dos sketches, a carga dos programas é feita através da serial, ele faz através aí desse hardware USB. A outra possibilidade que tem é você usar o equivalente àquele conector, o CSP, né? É pegar determinados pinos ali do microcontrolador e você ligar um programador externo. Existem diversos modelos, também acho que eu tenho um vídeo aí falando de vários deles. Teve uma época que eu brinquei de experimentar um monte desses modelos, né? Os mais conhecidos aí, o USB Tiny SP, o USB ASP, ou você pode até mesmo usar um Arduino. Existe lá na ideia do Arduino, ele tem lá um projeto chamado Arduino ISP, onde você, carregando isso num Arduino, ele vai funcionar como se fosse um programador. Bem, enquanto disso aí, não fica muito difícil a gente montar o Arduino na protoboard, né? Essa era uma atividade que a gente fez durante muito tempo lá no Garou, era o Arduino sem noção, onde a gente montava o equivalente ao Arduino numa protoboard. Tem até aqui uma foto, né? Basicamente é o ATmega, tem aqui o cristal, 2 capacitores, né? Tem que ter a alimentação, ele tem, a gente botava o LED para poder fazer o blink, né? E a alimentação e a carga de programas a gente usava ali o tradicional ali, conversor ali, né? O modelo que a gente começou a usar ali nas últimas, a parte ali do Arduino sem noção, era o projeto da Metaboard, né? Aí o Metaboard sem noção, onde aí a gente põe aí alguns componentes a mais, né? Mais alguns resistores, mais aqueles Zeners, né? Que eu mencionei. Com isso aqui, a gente consegue, carregando aqui o firmware, o bootloader da Metaboard, a gente consegue carregar a firma. No caso aqui tinha 3 LEDs aqui, que era para poder fazer algumas brincadeirinhas, né? Tinha também aqui um LDR, então podia fazer algumas experiências aí com essa placa. Só para constar, né? A gente tinha alguns kits por aí para montar Arduino. Um deles, que aparentemente ainda existe, é o kit Standalone ATmaker no Instituto Digital. Então no kit completo vem uma plaquinha, vem aqui o ATmega, soquetes, os vários componentes, né? E você monta aqui. O único detalhe, de novo, ele não tem aqui, né, o conversor USB. Então você tem que ter um programador aí para ou a plaquinha, né, o conversor serial USB para poder fazer a carga de software aqui na placa. Bem, outra alternativa aí que é interessante falar é se a gente não usar o ATmega, né? Existe a linha ATtiny, né, que é uma versão simples menor aí, né, do ATmega. Em relação ao ATmega, também é uma VR, a CPU, né, o processador em si é igualzinho, as mesmas instruções, porém eles são modelos aí com menos pinos, ele tem menos recursos, são versões com menos memória e custam menos aí. Tá? Embora atualmente, desde aí do tempo aí da pandemia, o preço desses caras acho que subiu um pouco e não baixou até os níveis que estavam antes. Então atualmente, tanto o ATmega como o ATtiny são relativamente caros. Um exemplo aí, né, de usar o ATtiny é o franzininho do It Yourself, né? Placa nacional aí feita, então tem a plaquinha, você monta aqui, ele usa o ATtiny 85, é uma versão aí que tem mais memória, né? Ele tem aí 8K de flash, né? Só para comparar, o ATmega 328 tem 32K, então já tem mais memória, não é assim tanta memória quanto o Arduino Uno R3, mas é memória suficiente para várias brincadeirinhas, né? Ele tem um número limitado de pinos, então você pode ligar nele é pouca coisa, tá? Mas o resto dos componentes aqui são componentes fáceis de ser achados por aí, né? Aqui é o regulador, o 78L05, os diodinhos Zeners, alguns resistores, né? Tem um LED de ligado e o LED você controla aqui pelo ATtiny, um botãozinho de reset. E eu até escrevi um livro, o livro está disponível aí gratuitamente para quem quiser, né? O link está aí no fim, né? Aprendendo e se divertindo com a franzininha do Interfels, onde tem aí alguns projetos feitos com a franzininho.
Vocês acham até em algumas lojas que ainda acha aí o kit para montar. Então tá aqui as referências, né, pessoal? Referência que eu usei aí, tem o site da própria Arduino, tem a documentação aí da Atmel dos produtos, a documentação da Vue USB, a Metaboard, a documentação da Franzininho. E esse último link aqui, né, no Instituto Newton Sebraga, é onde tem lá para você fazer o download gratuito daquele livro lá que eu mencionei, com a Franzininho do It Yourself, ok? Um detalhe, eu não conferi esses links aqui, esses 3 links aqui, eu espero que ainda estejam funcionando, ok? Então, basicamente é isso aí que eu tinha para mostrar aqui dessa apresentação aí, né, direto de 2013, né, 12 anos atrás, né, para ver como o tempo passa. Que nem eu falei lá no começo, eu acho que hoje em dia, né, o Arduino Uno, o R3, o ATmega, eles já não dão aí mais essa relação aí custo-desempenho aí boa, porém você ainda consegue montar essas coisas, dá para aprender bastante coisa com esses projetos, ok? Espero que seja útil para vocês e até o próximo vídeo.